O que é um superempata e por que narcisistas temem essas pessoas? Nos últimos anos, o termo empata tem sido usado cada vez com mais frequência em discussões sobre saúde mental, traumas e relações abusivas. Essa expressão surgiu nos Estados Unidos e foi inicialmente utilizada por autores de psicologia para poder descrever pessoas com alta sensibilidade emocional, capazes de perceber com intensidade o que os outros sentem, ou seja, a experiência de sentir as emoções alheias como se fossem próprias em um nível somático ou visceral. E com o tempo o conceito foi sendo incorporado também por profissionais que atuam com trauma, especialmente em contextos de abuso psicológico. Hoje é comum encontrar esse termo em grupos de apoio a vítimas de abuso narcisista, conteúdos sobre trauma de infância, relacionamentos disfuncionais e também discussões sobre dependência emocional. O uso da palavra vai variar. Em alguns contextos, ela é usada como sinônimo de alta sensibilidade, em outros como uma resposta adaptativa ao trauma, ou seja, uma hipersensibilidade emocional desenvolvida como uma forma de autoproteção. Independentemente da definição exata, o fato é que muitas pessoas que viveram um abuso emocional ou narcisista acabam se identificando com esse perfil. Embora essa sensibilidade seja frequentemente vista como uma qualidade positiva, ela também pode estar associada a impactos adversos. Entre os relatos mais comuns, destaca-se sobretudo a dificuldade em manter a estabilidade emocional ao entrar em contato com pessoas que emitem sinais de tensão, de irritação ou qualquer outra forma de desequilíbrio, sejam essas pessoas narcisistas ou não. Isso pode gerar confusão, exaustão e sentimentos persistentes de sobrecarga emocional. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero apresentar estratégias para poder reorganizar essa sensibilidade, de forma que ela deixe de ser uma fonte de irritabilidade e passe a contribuir com a autorregulação emocional, o senso de identidade e a autonomia psíquica. Nas abordagens mais recentes, essa reorganização passou a ser descrita por alguns autores que são especialistas aqui, como a transição do estado de empata para o chamado superempata. E a ideia central é que essa sensibilidade não precisa ser negada, mas sim estruturada, com limites claros, autorreferência emocional e capacidade de permanecer centrado, mesmo diante da dor ou do desequilíbrio alheio. E esse é o conceito que nós vamos explorar a partir de agora. Para quem não me conhece, meu nome é Anderson Contaifer, eu sou médico especialista em clínica médica CRM 24484 de Santa Catarina e RQE de clínica médica 18790 e por aqui eu produzo conteúdos informativos que ajudam vítimas de relacionamentos abusivos a superarem os efeitos do trauma no corpo e na mente. Assim como os empatas em geral, um superempata tem a capacidade de sentir uma empatia profunda. Ele consegue não só entender o que o outro sente, mas também aquilo dentro de si como se fosse seu. A diferença é que, ao contrário da maioria dos empatas, que muitas vezes se perdem nessa conexão, sem saber onde começa o outro e onde termina, um superempata, ele tem características que vão ali ajudar a manter a sua individualidade, mesmo estando conectado com as emoções alheias. Então, para poder distinguir ambos, eu quero destacar 4 características que definem um superempata. A primeira é a resiliência. Em outras palavras, a capacidade de lidar com desafios, de se recompor depois deles e conseguir passar pelas dificuldades sem perder totalmente a conexão consigo mesmo. Um dos motivos pelos quais muitas pessoas empatas têm dificuldade com isso tem a ver com a origem dessa empatia. A literatura sobre trauma do desenvolvimento sugere que esse tipo de hipersensibilidade pode se formar com uma adaptação precoce em ambientes emocionalmente que eram muito inseguros. Crianças que cresceram em contextos instáveis, caóticos e com cuidadores muito imprevisíveis podem ter desenvolvido uma vigilância emocional que é muito aumentada como uma forma de proteger e prever comportamentos que são ameaçadores. E nesse cenário, o monitoramento constante do ambiente e dos estados emocionais das outras pessoas passa a ser um recurso de sobrevivência. O problema é que esse padrão adaptativo pode se manter na vida adulta, mesmo na ausência de um perigo real, e a pessoa continua monitorando intensamente um ambiente emocional. E esse ambiente emocional externo, tendo ali então uma dificuldade de estabelecer limites claros entre o que é seu e o que é do outro. E uma das piores consequências disso é que um sistema nervoso em um estado de trauma perde a sua flexibilidade. Para explicar melhor, imagine como seria o funcionamento natural de um sistema nervoso saudável. Ele tem um fluxo, um movimento, consegue ir e voltar, mas o trauma faz com que um sistema se contraia, tudo fica comprimido, tudo fica travado, e com o tempo a sua jornada de tolerância, ou seja, o quanto você consegue lidar com o estresse ou com as emoções intensas, fica extremamente limitado. Pequenos desafios já parecem grandes demais. E isso acontece porque o sistema nervoso está sobrecarregado há muito tempo.
A diferença é que um super empata pode até ter estado nesse lugar antes, mas desenvolveu resiliência emocional. Hoje ele consegue enfrentar situações difíceis sem se desestruturar de uma forma completa. A segunda característica é a compaixão. Empatas têm compaixão, muita compaixão. Mas aqui existe um desequilíbrio. A compaixão está voltada quase 100% para fora. Eles são capazes de ter empatia infinita por todos ao redor, mas não conseguem oferecer o mesmo para si mesmos. Já um super empata também tem a capacidade intensa de sentir pelos outros, mas aprendeu a estender a mesma compaixão para si próprio. Ele se cuida, ele se respeita, ele não se abandona no processo. E a terceira característica é um forte senso de identidade. Infelizmente, muitas pessoas empatas não têm clareza sobre quem elas são. E isso, de novo, tem raízes no trauma. Em geral, por dois motivos. Ou elas foram condicionadas a acreditar que só seriam aceitas se fossem de determinado jeito, ou simplesmente nunca tiveram espaço para serem quem realmente eram. No primeiro caso, foram ensinadas a se moldar para agradar. Tiveram que se adaptar constantemente ao ambiente, aos desejos de cuidadores, à exigência emocional das outras pessoas. Isso é o que nós chamamos de resposta de trauma do tipo apaziguamento, que é quando a pessoa tenta evitar conflitos e se proteger agradando as outras pessoas. No segundo caso, a própria personalidade original foi encoberta por mecanismos de defesa. O cérebro focado em sobrevivência construiu uma identidade baseada na necessidade de proteção e com isso a pessoa passa a viver como alguém que precisou se moldar e não como alguém que realmente é. Enquanto isso, um super empata tem clareza sobre quem ele é. Ele sabe o que defende, no que acredita e não está disposto a mudar a sua essência só para poder agradar alguém. E isso se conecta com a quarta característica, que é limites. Um super empata estabelece limites claros, não apenas limites físicos, como o espaço pessoal, o tempo, a presença, mas também limites emocionais. Ele entende onde termina a responsabilidade dele e onde começa a do outro. Ele exige que esses limites sejam respeitados e sabe como reforçá-los quando são desrespeitados. O empata, por outro lado, muitas vezes até sabe que precisa de limites, consegue até imaginar como gostaria que fosse, mas na prática ele tem dificuldade em manter esses limites firmes. É como se soubesse o que precisa, mas não conseguisse sustentar isso diante dos outros. Essas são algumas das principais diferenças entre um empata e um super empata. Essa não é uma lista completa, mas essas 4 características ajudam a compreender o que define esse processo de transformação. Agora, algo que pode te deixar otimista, caso você se identifique como alguém empata, é que é possível fazer essa transição para uma pessoa super empata. Você não precisa se livrar da sua empatia, não precisa reprimir, nem rejeitar, nem apagar essa parte de si. O que você pode fazer é evoluir essa capacidade, transformá-la, torná-la uma força ao seu favor. Mas então, como é que você vai fazer isso? Como vai sair do estado de empatia para um estado de super empatia? E eu preciso ser completamente honesto com você aqui. Essa é a parte difícil, porque essa transformação não acontece só com o passar do tempo. Também não é algo que se conquista apenas assistindo 1 a 2 vídeos por aqui. Não é porque você entendeu o conceito que de repente tudo vai mudar. Não funciona dessa forma. É como perceber que os músculos do braço estão fracos. Você pode até saber o motivo, falta de exercício, pode até estudar os treinos certos, saber exatamente o que precisa para se fortalecer, mas esse conhecimento por si só não vai tonificar os seus músculos. Você precisa ir até lá na academia e fazer o treino, com consciência, com esforço, com prática. E o mesmo vai valer para o desenvolvimento da sua força emocional de um super empata. É um trabalho interno, profundo, que exige a intenção, a prática e a dedicação. Mas já que essa parte mais desafiadora, nós vamos deixar para o final do vídeo. Por enquanto, eu quero focar em algo que vem antes, o porquê. Por que vale a pena fazer esse esforço? Por que é tão importante desenvolver essa força interior? Porque se você não tem um motivo claro, forte, verdadeiro, é muito difícil ter a motivação para poder enfrentar um processo. Então nós vamos falar sobre isso, claro que é muito importante. Quando você é um empata, você absorve tudo ao seu redor. Os sentimentos, os estados emocionais, as crenças e até os julgamentos das outras pessoas. É como se não conseguisse manter a sua própria energia intacta. Você vira uma espécie de esponja emocional. E deixe-me dizer, os narcisistas adoram isso, porque eles mesmos não sabem lidar com aquilo que sentem. Eles não aprenderam a regular o próprio mundo interno, especialmente as emoções que não gostam de sentir, como
vergonha, culpa, raiva reprimida, ansiedade, depressão. E quando esses sentimentos eles surgem, em vez de reconhecê-los e se autorregular, eles fazem o oposto. Eles projetam nos outros aquilo que não suportam em si mesmos. Se você ainda não assistiu a um vídeo aqui no canal chamado Como Narcisistas Regulam as Próprias Emoções, Manipulando Você. Eu recomendo você assistir. Eu vou deixar o link aqui no final desse vídeo para você poder ver, que é muito importante. Mas em resumo, o que eles fazem é exatamente isso. Tudo o que não suportam sentir, eles transferem para os outros. E como fazem isso? Provocando reações em quem está por perto. Eles tocam nos seus pontos sensíveis, nos seus traumas, nos seus medos, tudo com o objetivo de provocar em você a emoção que eles mesmos querem evitar. E quando você é empata, uma esponja emocional, eles conseguem usar essa sua sensibilidade contra você. Eles conseguem se aliviar, descarregar o que não querem sentir e deixar tudo nas suas costas. Por isso, fazer a transição para se tornar um super empata muda tudo, porque um super empata consegue perceber os pensamentos, as intenções, os julgamentos, as emoções e as crenças de uma outra pessoa sem absorver isso como se fosse dele. Ela percebe, reconhece, mas não se confunde com aquilo. E por quê? Porque tem uma identidade sólida, um senso de quem é e porque desenvolveu limites emocionais. Ele sabe até onde pode se abrir e onde precisa se proteger. Então, quando o narcisista tenta jogar suas emoções sobre um super empata, essas emoções não entram, porque essa pessoa está firme no próprio centro, enraizada na própria realidade, na própria visão de si mesma. E nesse ponto acontece uma mudança que é fundamental. Ele deixa de ser uma esponja, ele vira um espelho, e o que o espelho faz? Faz o narcisista enxergar a si mesmo. Ele já não consegue mais projetar no outro, já não consegue mais fingir que a raiva, a vergonha, o vazio são do outro, porque o espelho devolve. E nesse momento, o narcisista é confrontado com aquilo que ele tenta desesperadamente evitar, que é ele mesmo. Ou seja, quando você se torna um super empata, você passa a ter capacidade de fazer com que o narcisista encare a própria verdade. Então, sem ter mais como colocar a culpa em uma outra pessoa, sem conseguir jogar esse peso em cima de ninguém, ele fica sozinho com aquilo. E isso, por si só, é um superpoder. Muitas pessoas se tornam vulneráveis a narcisistas malignos porque ainda carregam crenças negativas e dolorosas que se formaram na sua infância. E o que o narcisista faz? Ele toca exatamente nessas feridas. Ele ativa essas crenças, mas quando essas crenças já não existem mais, quando você construiu uma nova base interna, você se torna intocável para essa pessoa narcisista. O narcisista continua sendo quem ele é, mas o que ele diz, o que ele faz, não tem mais poder sobre você. Por exemplo, quando o narcisista tenta jogar a sua vergonha em alguém, é muito mais fácil fazer isso com alguém que ainda carrega uma ferida de vergonha. E o que é essa ferida? A crença profunda, muitas vezes inconsciente, de que eu sou ruim, eu sou errado. Se essa crença ainda está viva dentro da pessoa, o narcisista vai provocá-la até conseguir uma reação. Mas quem já construiu uma base interna saudável vai reconhecer que o narcisista está tentando fazer e simplesmente não vai aceitar, vai desviar porque sabe com total clareza que aquela vergonha não é sua. Então, eu acho que já está bem claro. A forma como você lida com pessoas difíceis muda completamente quando você faz essa transição de empata para um super empata. Mas aqui vai algo importante. Essa nem sempre é a razão mais importante para fazer esse trabalho interno. É ótimo conseguir lidar melhor com pessoas narcisistas, mas essa não deveria ser a sua principal motivação. O motivo mais importante para fazer esse processo tem a ver com uma coisa só, que é o seu relacionamento com você mesmo. E isso é que realmente vai importar. Porque você pode até cortar contato com todas as pessoas tóxicas da sua vida, mas se continuar apenas num estado de empatia, sem fortalecer essa nova identidade, você corre o risco de atrair o mesmo tipo de dinâmica no futuro ou de continuar numa prisão em padrões emocionais antigos, mesmo sozinha. Lembre-se, ser empata muitas vezes é uma resposta ao trauma. E a principal forma de saber se esse é o caso é observar para onde a sua atenção vai. Se você percebe que passa 99,9% do seu tempo conectado ao que é perigoso, ao que é tenso, ao que é desconfortável, se não consegue sentir alegria, paixão, entusiasmo, se tem dificuldade de sintonizar com o que é bom, então a sua empatia não está equilibrada. Empatas nesse estado tendem a ficar focados demais no externo, ficam regulando o ambiente o tempo todo, tentando se ajustar ao que está fora, mas não conseguem desenvolver um senso real de autonomia emocional. Não tem o que chamam de
agência interna, ou seja, a capacidade da pessoa de agir de forma independente e de fazer as suas próprias escolhas. Já o superempata, com todas as características que mencionamos, tem essa agência emocional interna, tem poder pessoal, tem presença, e é isso que define alguém verdadeiramente maduro. No fim, é esse relacionamento com você mesmo que deveria ser a maior motivação para poder mudar. É por você, e agora que isso está claro, nós vamos finalmente falar sobre como fazer essa transição. E a primeira coisa que você precisa entender é que essa transformação exige tempo, esforço, exige consistência, e o tempo que isso vai levar vai variar de pessoa para pessoa. E além disso, vai depender de várias coisas, da sua história, das suas experiências, do quanto você já trabalhou internamente, do quanto essa mudança ela é distante da sua realidade atual. Tudo isso influencia, ou seja, não dá para ficar se comparando com outras pessoas. O que leva 1 ano para alguém pode levar 2 anos para você, e o que leva 2 anos para outro pode levar 3 anos para você, e tudo depende da sua história e das suas circunstâncias pessoais. Então eu só queria deixar isso claro, em vez de ficar na obsessão com o tempo, o que inclusive só tende a ativar ainda mais o seu sistema nervoso. O mais importante é aprender a ser consistente. E uma das áreas em que você precisa manter essa consistência é na atualização do seu sistema de crenças, porque a sua autoimagem dirige absolutamente tudo o que você faz ou deixa de fazer na sua vida. E a verdade é que a maioria das vítimas de abuso tem uma autoimagem muito distorcida. E se você tem dúvidas sobre isso, experimente fazer o seguinte: escreva numa lista tudo o que é negativo que você acredita sobre si mesmo, coisas que sente até hoje por causa dos relacionamentos abusivos com pessoas narcisistas ou por causa de traumas da sua infância. Exemplo: eu sou mau, eu sou impossível de amar, eu não mereço, tem algo errado comigo, eu sou inferior, eu sou insuficiente, eu não valho nada. Essas crenças, elas fazem parte da nossa autoimagem. E os sentimentos que elas provocam dentro de nós, como vergonha, culpa, medo, humilhação, sensação de abandono, muitas vezes estão inconscientes, estão no que nós chamamos de sombra emocional. E essas emoções e crenças não foram escolhidas por você. Elas foram colocadas ali, foram programadas no seu sistema por meio das experiências que você viveu no seu passado. Mas agora, mesmo que você não tenha culpa por tê-las recebido dessa forma, a responsabilidade por atualizá-las, ela é sua. A segunda coisa que você precisa saber para se tornar um superempata é desenvolver a capacidade de sentir alegria, paixão, entusiasmo e criatividade. E lembre-se, empatas tendem a ficar presos apenas no que é negativo. E muitas vezes não há espaço nenhum para o positivo. E isso normalmente acontece porque, especialmente quando você vem de uma família com pessoas narcisistas, malignas, não era seguro sentir coisas boas. Alegria não era bem-vinda, criatividade não era incentivada, entusiasmo podia ser ridicularizado. Então o sistema nervoso aprende: sentir essas coisas é perigoso. E esse aprendizado não desaparece com o tempo. O seu corpo não nasceu achando que a alegria era perigosa. Ele aprendeu isso pelas circunstâncias. Agora, o que você precisa fazer é desaprender essa programação e ensinar ao corpo o que ele deveria ter aprendido lá na sua infância, que é a alegria, paixão, criatividade, vulnerabilidade e até a imperfeição. Elas são partes legítimas de quem nós somos e que temos o direito de sentir todas as emoções humanas. E a terceira coisa que você precisa desenvolver para fazer essa transição é a capacidade de sustentar as emoções fortes. Por que isso é tão importante? Porque pessoas que conseguem lidar bem com narcisistas também sentem emoções. Eles sentem raiva, tristeza, frustração, medo, culpa. A diferença é que, como elas tiveram permissão para sentir essas emoções, elas podem circular. E a emoção aparece, ela é processada e depois ela segue, como deve ser. Então, por exemplo, se um narcisista age com grosseria com alguém e que já tem um sistema emocional saudável, essa pessoa, ela nota: isso foi muito agressivo, esse cara agiu com agressividade. Mas em vez de desorganizar, essa pessoa reage com clareza, coloca um limite, responde a partir do seu eu adulto. Já o empata, que ainda não faz um trabalho interno, ele se depara com esse mesmo tipo de grosseria, ele perde o chão. Por quê? Porque ele nunca pôde expressar essas emoções. Na infância ele não podia ficar triste, ele não podia sentir raiva, ele não podia se frustrar. Então tudo isso faz sentido. Ele foi reprimido, o corpo foi se fechando, contraindo, guardando tudo. E hoje, quando essas emoções surgem, elas não conseguem fluir. Elas ficam presas e travadas. Por isso, um dos trabalhos mais importantes é ensinar o corpo a acolher emoções intensas, para que, quando elas surgirem, seja diante de um narcisista ou não, você consiga senti-las sem se desorganizar, sem regredir para aquele estado emocional infantil, onde tudo é reativo, confuso e desproporcional,
E a última coisa que eu quero mencionar, que é essencial para essa transição de empata para superempata, é a necessidade de desfazer os danos causados pelo abuso narcisista. Esse tipo de abuso costuma gerar 5 sintomas ou características principais em quem sofre, que é o autoabandono, a vergonha tóxica, flashbacks emocionais, o crítico interno severo e a ansiedade social. O processo de cura envolve exatamente isso. Desconstruir tudo o que o narcisista implantou. Porque todos esses sintomas são obstáculos diretos à nossa reconexão com quem realmente somos. E isso é desafiador. Quando o foco ainda está só no narcisista, no que a outra pessoa fez, nas feridas causadas, aquilo que parece até ser mais fácil, você se sente até validado, dá uma sensação de justiça, mas a partir do momento em que esse narcisista já não está mais presente e mesmo assim você continua sofrendo, chegando à conclusão aqui de que também é preciso olhar para dentro de si, isso pode ser doloroso. Mas também quero afirmar com toda a certeza que vale a pena, quando você se compromete com esse processo, quando você faz esse trabalho interno, pode deixar de apenas absorver tudo e passa a ter presença, força e limites, você se recupera, você reconquista a sua autonomia emocional, você volta a habitar no próprio corpo, a confiar em si mesmo e deixe de viver como se o abuso ainda estivesse acontecendo, mesmo quando já acabou há muito tempo. Esse trabalho vale cada passo e a boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinho. E se você vive em um relacionamento abusivo ou com um narcisista e precisa de ajuda para poder abandonar esse ciclo, além dos vídeos do YouTube, eu ofereço mais 2 opções de suporte. Você pode agendar uma consulta online e falar diretamente comigo, ou ainda conhecer o programa Quebrando as Algemas, que contém videoaulas didáticas e organizadas que trazem exercícios práticos e focados na sua recuperação. O link para poder ter meu auxílio vai estar logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Por fim, deixa o like no vídeo e um comentário sobre o que você achou desse conteúdo, assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e faz com que alcance outras pessoas. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto, você pode assistir esse vídeo aqui também, como os narcisistas regulam as próprias emoções manipulando você. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo aqui no meu canal.